Dia, tudo bem com vocês? Vamos aguardar aí a convidada chegar. Cadê? Deixa eu mandar avião. Deixa eu mandar aviãozinho. Aqui o pessoal. Vamos lá, gente, hein? Bom dia, domingo de manhã aí, vamos acordar cedo. Vamos lá. Olá, ela já chegou e já vou chamar pra gente começar. Vamos lá. Bom dia, querida. Olá. Deu probleminha, eu acho, aqui. Mas tudo bem, esperar ela. Bom dia, Tá bem? Babi, tudo bem? Bom dia. O seu Eu rosto, tô... calma aí, rapidinho. Meu celular travou, imagina. voltou agora. Ele travou, eu não estava conseguindo virar a câmera. Bom dia, todo Bom mundo. dia. Bom dia para quem chega. Martiele, Vitor, Carlos e Simone. Bom dia aí nesse domingo de manhã, acordando cedo. Não é não? Como é que você tá? É isso aí, Babi. Isso aí. Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. Fazia tempo que a gente não fazia live juntas, né, Babi? Há um tempinho já, né? Deixa Mais eu de um colocar ano minha já. câmera. Acho que sim, viu? E você tá bem? Acordei cedinho hoje, comecei cedo as coisas. Que Já estou no coisa segundo boa, tempo aqui do dia. coisa boa, coisa boa. Eu não, de O domingo eu primeiro durmo tempo até um já pouquinho mais foi. tarde. Oi? Eu Calor falei que aqui de tá. domingo, eu imagino, eu imagino. Eu falei que de domingo eu durmo até mais tarde, eu me dou esse privilégio. Então hoje eu não acordei tão cedo, não. Que bom, né? Graças a Deus. Mas eu compenso a tardezinha eu vou descansar um pouquinho. Então, Delícia, gente, coisa boa. o estudo da gente aqui está fazendo é do livro Merecer Ser Feliz, de Hermance Dufour, e hoje estamos no capítulo 19, chamado Etapas da Alteridade. A gente vai entender o que é isso hoje, e eu separei alguns trechinhos principais, porque ele é um pouco grande, ao meu ver, né? Não é tão longo, tem capítulo bem mais longo, mas ele é um pouquinho comprido e fala de muita coisa. Aí eu marquei uns pontozinhos mais principais para a gente entender direitinho, apesar que todo ele é necessário, né? Mas eu coloquei alguns pontos. E eu começo com a prece inicial, estudo, né? De ler um trechinho, comenta, e tem a prece final, certo? Se alguém tiver aí sentindo a vontade de entrar para fazer a prece final, né? Fiquem à vontade, aqui é uma família aqui. Vocês podem, eu entro, eu quero entrar. Aí eu chamo, tá bom? Então, minha querida, quer fazer a prece? Você dá os seus recados aí no finalzinho, se você tiver vontade, eu quero falar agora. Não, no final eu falo, não tem problema. Tá bom. Para você divulgar seus trabalhos aí, suas lives. Sim. E vamos iniciar. Quer começar com a prece? Faço sim, Babi, posso começar, sem Tá, problema. vamos lá. Então, neste momento, eu peço a todos nós que estamos aqui reunidos no mesmo propósito, quer falar de Jesus, falar da doutrina espírita. Peçamos a Deus, a espiritualidade e a Jesus, nosso Mestre, que nos dê um entendimento maior do que vai ser falado nesta manhã de domingo,
para que possamos não somente entender, mas praticar todos os ensinamentos do Evangelho. Que Jesus esteja convosco, comigo aqui agora, que sua paz se faça presente em todos os nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, mais um dia, né, de oportunidades. Então, vamos começar aqui, que ela inicia com a questão 804 do livro, né, o Livro dos Espíritos. Coloca assim, tem esse que se chama Etapas da Alteridade. Aí nessa questão fala o seguinte: necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, é colocado aqui, né, todas as nossas aptidões, né, que a gente tem hoje, por conta também dessa existência de outras. Então, a gente tem muita capacidade de fazer muita coisa, só que na hora da prática, a gente tem um pouco mais que medo, né, de desenvolver, de realmente. Eu já escutei muito na palestra de Rossandro, não sei se alguém conhece, que a gente tem medo de achar a nossa luz, né? De a gente realmente achar uma aptidão boa, algo que a gente pode fazer para o bem para o outro. E a gente às vezes tem medo de encontrar, tanto quanto uma sombra, né? A gente realmente vê que tem sombras e a gente também tem medo de encontrar, de realmente aceitar que é uma pessoa que precisa melhorar, né? A gente tem muito medo disso. Então, ele disse que a gente tem a capacidade, né, de perceber essas virtudes e as sombras também melhorar, né, executar no nosso limite, que ele fala, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Então, eu tenho uma forma de enxergar diferente, né, a forma de entender, de sentir, e Natália tem outra forma. Mas eu e ela tem capacidade de fazer, mas de forma diferente. Mas tem que fazer, né? Cada um aí. Porque eu tenho uma história reencarnatória diferente, ela tem outra. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Não é só essa encarnação, é outras encarnações, né? A gente tem muita coisa guardada. Às vezes a gente diz que não guarda as coisas, mas em outra existência a gente é tudo acumulado, né? E, então a gente tem, aos poucos vai aparecendo esses sentimentos que a gente precisa melhorar e a gente precisa encarar de frente, né? Entender. Joana de Ângeles fala que para a gente melhorar alguma coisa, a gente tem que entender primeiro, porque senão então não consegue melhorar, né? Entender o processo. É isso mesmo, Gabi. E eu achei super interessante esse texto. A princípio, quando você me mandou, eu falei, gente, que texto grande. Mas aí, quando eu li, eu falei, meu Deus, não vou ter tempo de poder estudar tudo. Mas quando eu li, eu fiquei completamente apaixonada pelo que estava escrito aqui. Porque foi necessariamente o que eu estava estudando na semana passada para a última live que a gente teve aqui no canal. Em outras palavras, mas o contexto, ele é o mesmo, né? Então, é essa reforma íntima que o Espiritismo ele vem propor para a gente e essa mudança de olhar para o outro, né? Então, ele fala da alteridade, que é a capacidade da gente entender o outro em sua plenitude. Então, hoje eu entendo a Babi, que a Babi pense diferente de mim e dou esse direito para ela, que ela pense da forma com que ela ache melhor e com que ela o melhor entendimento para ela. Eu não posso ficar preso à minha ignorância, né? Ignorância, quando eu digo aqui, ignorância intelectual mesmo, eu não posso ficar preso à minha ignorância intelectual, achando que eu sou a dona da verdade, que somente as minhas verdades são as verdades absolutas do mundo e impor isso para as pessoas. Quando eu faço isso, eu me torno, desculpa a palavra, mas um ser humano chato, né? Um ser humano chato de se conviver, né? Eu acho que essa a definição melhor para a gente falar aqui. É muito ruim conviver com alguém que não nos entende, né? Que não nos aceita,
que fica a todo momento querendo que nós vivemos do jeito que ele acha que tem que ser vivido, né? E quando a gente passa para esse outro lado, a gente consegue entender que eu preciso respeitar também as pessoas que pensam dessa forma. E isso, para mim, foi a chave por isso que eu gostei tanto. Porque a gente sempre pensa, né? Isso a gente sempre escuta. Eu preciso respeitar as pessoas, respeitar as diferenças. Graças a Deus a gente vive agora num tempo onde se fala muito isso, principalmente para as crianças. Eu tenho 2 filhos pequenininhos. Então a gente vê em desenho animado, em musiquinha, que eles precisam respeitar as diferenças, né? Isso é muito bom, eu acredito que seja uma evolução muito grande, né? Porque essas crianças vão ser os adultos aí do futuro. Então vão ser pessoas mais respeitosas. Mas aí quando eu me deparei com a profundidade da alteridade, e aí me confrontou um pouco. Porque eu não preciso somente querer isto da pessoa, eu preciso ter a alteridade em mim. E respeitar aqueles que não pensam como eu, né, Babi? E é isso. Com certeza. E às vezes a gente fala muito em decepção, mas a decepção é mais da gente do que do outro, porque a gente coloca expectativa, né? Quer que o outro seja de uma forma ou de outra, mas o outro tem o tempinho dele, tem o conhecimento, a experiência dele, e vai enxergar de outra forma. Então a gente se decepciona sozinho, e o outro às vezes não está nem no meio. Você cria uma história na sua cabeça, e quando você vê que o outro realmente não está fazendo o que você realmente queria, aí você sofre sozinho, né? Você cria uma coisa, uma prisão, e você fica lá preso sozinho. Você cria aquilo ali, aí o outro age de outra forma. Ah, eu estou decepcionado com fulano. Mas o outro também erra, né? Como você. E você falou de pessoa chata, é a gente também não se tornar essa pessoa chata, né? E falar muito do outro. Sim. A gente pode ser chata, a gente não sabe, né? Oh, muito. É verdade. Oi, quem entrou aí, mamãe entrou, Linda Mi Viegas, bem-vinda, Ana e Brito, Gleison e Simone. Bom dia para vocês. E Ricardo também entrou agora. Bem-vindos e bom dia nesse domingo aí de manhã, um domingo que um dia que geralmente se acorda pouco tarde. Hoje eu madruguei, tive que madrugar, nem tanto, né? Mas foi necessário. Mas foi bom, eu vou recordar cedo. Graças a Deus. Então vamos começar. Eu coloquei alguns pontozinhos aqui, importantes no início, para a gente entender o que é alteridade, e ela explicou muito bem aqui, né? Você realmente aprender a ter o respeito, não 100% a gente não vai ter, mas começar a ter o respeito com como que o outro é, não é você entender que o outro tem um tempinho de entendimento, de passar por aquele processo de mágoa ainda. Eu, às vezes, posso demorar, o outro pode demorar mais que eu, ou eu posso superar mais rápido e o outro não. Então, isso é muito relativo, né? Depende muito também da infância da pessoa, de outras vidas. Então, isso interfere em tudo. E o meio interfere muito também, né? O meio em que a gente vive. Então, começa assim. Alteridade é uma palavra que merece atenção nos programas de educação e melhora à luz do espiritismo humanitário. Consideramos-la como sendo a singularidade alheia, o distinto àquilo que é outro, a diferença que marca a personalidade de nosso próximo. Né? Aí tem outra parte aqui. O trato humano com a diferença da qual o outro é portador tem sido motivo para variados graus de conflitos e adversidades, inclusive entre os ceareiros da causa espírita. Observa-se o desafio que constitui estabelecer uma relação harmoniosa e fraterna quando se trata de alguém que não pensa igual ou que foge aos convencionais padrões de ação e pensamento perante as tarefas promovidas nos círculos doutrinários. Então, aqui fala muito também de outras religiões, de outras crenças, né? De outros tipos de vida, né? Outros estilos de vida. A gente enxerga muitas vezes aquela pessoa que gosta muito de viver na natureza, né? Viver longe da
da sociedade ali, do trânsito, do caos, que aí prefere viver ali mais nas plantinhas ali junto da natureza, e a gente às vezes critica, né? Mas a gente não sabe do íntimo dela, a gente não sabe o que ela passou, por que ela está daquele jeito. E tem pessoas que preferem estar junto de outras por conta de uma carência, por conta de outras coisas. Então a gente não entende o íntimo do outro. A gente não entende porque aquela pessoa nasceu numa casa, uma família espírita e se tornou evangélica. Porque ela ali, ela se encontrou numa igreja evangélica e não tem problema nenhum. Porque ela se encontrou, ela simpatizou com aquela energia. E contanto que ela seja uma boa pessoa, porque a religião não define nada, ela é só uma ferramenta de base. Mas no Evangelho fala, independentemente se for espírita ou não, você tem que ser uma boa pessoa, você tem que realmente ter dignidade com você, com o outro, respeito, né? Procurar agir de forma ética, né? Mesmo com a ausência de outras pessoas, você, naquela frente de alguém ali, você fala uma coisa. Quando o outro sai, você já, né, critica. Então, você tem que procurar agir no certo, procurar a sua consciência. Eu estou fazendo certo? Eu não estou? Se questionar. Então, se aquela pessoa prefere ir para a igreja evangélica, tá tudo bem, é contanto que ela se esforce como ser humano. Porque quando a gente for para o plano espiritual, não vão perguntar para a gente se a gente tinha dinheiro, se a gente era branco ou preto, se a gente era católico ou evangélico. Vamos perguntar como a gente fez com essas ferramentas, de que forma a gente fez, né? O que você fez com o dinheiro que você tinha, com a oportunidade que você tinha. O que é que você fez na igreja que você estava? Como é que você agiu? Como é que você lidava com outras pessoas? Você respeitava elas, né? Mais esse ponto do que o status, né, que a sociedade coloca ali. Ah, a minha é a verdade, minha igreja é a verdadeira. Só ela fala a verdade, não é a minha, a sua está errada. Então a gente é muito, né, complicado. É verdade, Babi. E eu você falando me fez lembrar um ponto. Há umas 2 semanas atrás, eu acredito que tenha sido isso, eu e o Carlos conversando sobre exatamente isso. Nós passamos, assim, mais ou menos uma semana com convívio totalmente, né? Foi o finalzinho das minhas férias, com pessoas que não tinham a mesma crença da gente. Então, a minha família, né? Meu irmão, meu cunhado, meus sobrinhos, né? Da minha parte, são todos evangélicos. São pessoas maravilhosas, enfim. A igreja evangélica fez um bem maravilhoso para aquela família e, assim, qualquer um que conhecesse eles antes e conhecem, né, e vê eles agora, vê que a igreja evangélica fez um poder imenso ali naquela família. E o Carlos tem um melhor amigo, né, que também é evangélico, e os dois se dão super bem. E o Mateus, o meu filho maior, tem um melhor amiguinho, que a família, o amiguinho, são evangélicos. Então a gente ficou uma semana com contato com eles, muito próximo, enfim. E aí a gente chegou em casa e falou, caramba, a gente precisa conviver com pessoas que são espíritas, né? Porque a gente estamos a semana inteira só com evangélicos. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso a gente ver o respeito que gerou entre a gente, né? Então eu não fico assim pregando espiritismo para eles não pregam o ser evangélico e ir para a igreja para a gente porque nos respeitam, e a convivência ela é muito boa, porque são pessoas que têm integridade, são pessoas de respeito, que nem esse amiguinho do Mateus, é ótimo o Mateus ter uma amizade com ele, porque os dois se dão super bem, enfim. Então a gente precisa realmente ter respeito e ver que a gente não precisa estar o tempo todo com pessoas iguais a você. Né? Então, eu não preciso ficar o tempo todo com pessoas que se dizem espíritas, com pessoas que pensem igual a mim e com pessoas que têm a mesma convicção que eu. Não preciso. Porque Jesus, quando ele veio, Babi, ele veio ensinar isso, que a gente precisa amar o diferente. Senão, e também não teria graça para a nossa evolução espiritual. Né? O que eu aprenderia se eu convivesse com pessoas que pensam exatamente como eu? Né?
qual seria a forma de eu parar e eu pensar e eu raciocinar sobre as questões que me envolvem ali. Então, isso é muito bacana. Quando a gente convive com pessoas que pensam diferentes de mim, isso me faz enxergar um outro mundo, né? E principalmente desenvolver o respeito, né? Então, eu respeito essas pessoas do jeito que elas são. E essas pessoas me respeitam do jeito que eu sou. E é muito bacana, porque Jesus, a gente não pode pensar que Jesus é espírita. E a gente não pode pensar que Jesus é evangélico, nem católico, nem budista, você entende? Então, Jesus, ele não tem uma religião. Jesus, ele veio pregar somente uma coisa, né? Que foi o amor mútuo entre as pessoas. E eu acho que isso foi bem legal. Um outro ponto que me fez lembrar, quando a gente fala de diferenças, né? Foi uma historinha que eu vi aí na internet esses dias. É um pai que tem um filho autista e é um autismo assim um grau grave. E ele não tem estereótipo de autismo. Então, se você vê a criança, você pensa que é uma criança com hábitos normais de qualquer outra. E quando ele sai com essa criança na rua, por conta do autismo, a criança, se escuta algum barulho, se joga no chão, enfim. E ele fala que os olhares fuzilando ele, como se a criança fosse uma criança mal educada, como se essa criança tivesse algum problema, sabe, de comportamento, porque o pai não ensinou, ele falou que isso é devastador. Então, as pessoas ainda não sabem conviver com o diferente, né? E aí caiu em outro tipo. Se essa criança tivesse algum estereótipo de uma síndrome de Down, alguma coisa assim, os olhares seriam diferentes. Um olhar de piedade, de dó, que isso faz muito mal também para a criança. Porque, e aí eu deduzi assim, então se eu olho uma criança que se joga no chão e eu não penso que aquela criança poderia ter algum problema, algum autismo, e por isso está tendo um comportamento daquele jeito. E eu olho julgando os pais, julgando a criança, e se eu vejo uma criança que tem um estereótipo e eu olho para essa criança com dó, com piedade, com pena, que é muito ruim também, eu começo a enxergar que eu não sei respeitar as diferenças entre as pessoas. Então, eu preciso sempre colocar os meus olhos julgando o outro, sabe? E isso é muito triste. A gente realmente precisa falar sobre isso, precisa ensinar as nossas crianças, sabe? Que as diferenças existem e precisam ser respeitadas. Né, Babi? Eu acho que é isso. E a gente também tem que enxergar, assim, independentemente de religião, assim, o conhecimento que a gente tiver, a gente tem que lembrar de Jesus, né? Que Jesus, você falou, Jesus não realmente não trouxe religião nenhuma, trouxe o amor. E o conhecimento que a gente tem, né? Cada um ali com a sua religião, com a sua crença, apesar que Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, mas cada um com uma vertentezinha, umas diferenças ou outras. Mas a gente tem que entender também que a criança, né, todos nós, ela vem com uma carga espiritual e quando você enxergar aquela situação, uma pessoa, uma criança chega paraplégica, ela nasce com alguma deficiência, ela nasce com algum problema mesmo, ela já vem no resgate, ela tem que passar por aquilo ali e não ficar olhando para aquela criatura ali dizendo, ah, coitada, ela veio daquele jeito, deve ter feito muita coisa ruim, como se a gente não tivesse errado também, né? A gente sabe que cada um vem de uma forma que necessita. Às vezes, a gente está aqui, não é, saudável, e às vezes nem agradece. Acontece alguma coisa mínima com a gente e a gente não enxerga, podia ter sido pior. E aquela criatura que está numa situação um pouco pior que a gente não enxerga também que aquela criatura ela veio com a necessidade que ela precisava vir. Ela não é pior e nem melhor que ninguém porque ela veio daquela forma, não é? Então ela veio de necessidade de acordo com o espírito que o que ela realmente precisava vir. Se ela precisava vir sem um braço, sem uma perna, é porque ela precisava. Isso não quer dizer que ela é pior que ninguém. Né? A gente tem aquele sentimento de, ah, coitada bichinha, deve ter feito muita coisa ruim, ou ela deve uma missão, né? A gente fica pensando nessas coisas, ilusão, né, da cabeça da gente.
E a gente sabe que ela tem uma história reencarnatória, ela tem débitos, ela também tem virtudes, não só tem débitos. E a gente também, às vezes a gente vem com um problema sério, uma doença incurável, né, aos olhos materiais, mas a gente sabe que quando o corpo, né, se desvincula, a gente pode se curar espiritualmente inicialmente, mas o corpo ali está daquela forma porque o seu espírito também não está bem. Então você precisa enxergar aquilo ali como uma reparação, né? Como realmente um resgate que você precisa passar e agradecer, olhar com outros olhos tudo à sua volta e se olhar com outros olhos, porque se você realmente vem com um problema, é porque você fez alguma coisa, é porque Deus colocou de alguma forma aquilo ali para você com a sua necessidade. Tem pessoas que vêm realmente bem piores que a gente, né? Com necessidades físicas um pouco mais limitadas, mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa ruim. E ninguém é ruim, né? A gente olha muito nesse olhar, porque a gente está dizendo aqui porque é um fato, é uma verdade. A gente tem que enxergar aquela pessoa ali como realmente ela tá daquela forma. Você procurar ajudar, não julgar. Você procura entender que aquele espírito ali precisa estar daquele jeito, mas isso não quer dizer que você não vai deixar de ajudar ela, não vai deixar de perguntar se ela está bem, se os pais estão bem, se ela, uma situação dessa, como você falou, uma criança com autismo realmente é difícil, né, de educar, de lidar, e as pessoas em volta logo julgam aquela criança, achando que os pais não fazem o trabalho delas, como se elas fossem pais perfeitos também, que ninguém aqui é perfeito. Cada um cria seus filhos de uma forma como elas podem criar, com a limitação delas. Então, isso não faz uma pessoa melhor e pior que ninguém, né? Depende da minha, se eu tiver um filho, né? Depende da minha educação que eu tive, de outras vidas, experiências na minha mente, no meu espírito, eu vou tentar ali, de alguma forma, colocar uma base ali, né? De Jesus, colocar Jesus na vida da criança, e quando ela chegar na certa idade, ela vai escolher. A gente também tem que respeitar isso, também tem esse ponto. Ela vai escolher. Se ela simpatizar, se minha família toda é espírita, ela simpatizar com o catolicismo, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Contanto que ela sinta naquele momento que ela tem que estar ali, mas que ela esteja ali para ajudar outras pessoas, independentemente das suas limitações, de como ela é, aceitar como ela é. Se ela vir com a sexualidade, que a gente sabe que o espírito vem com necessidades que tem que vir. Se ela vir com a sexualidade, não tem problema nenhum, a sexualidade diferente, não tem problema nenhum. Tinha que vir daquela forma, era realmente necessário, né? E a gente tem que respeitar isso. Respeitar quem é negro, quem é amarelo, qualquer cor, qualquer religião, porque cada um se sente de uma forma confortável de ser. E às vezes a gente finge para a sociedade para a gente se sentir confortável. Às vezes o outro olha com olhar de julgamento, a gente, eu tenho que ser dessa forma para não ser julgado. Às vezes você nem você mesmo, você gasta a energia de ser uma pessoa que não é, né? De colocar essa energia em outro ambiente, ser você mesmo, né? Independentemente de qualquer pessoa. Porque a gente sabe que quando a gente vem de uma forma um pouco mais difícil para a sociedade aceitar, é porque você tem que passar por aquilo ali. De alguma forma você tem que aprender a lidar com esses olhares e aprender a se amar, né? Aprender a se respeitar e não se deixar levar pelos comentários alheios, pelo desrespeito. É claro que desrespeito ninguém gosta, mas a gente sabe que quem nos desrespeita não nos olha realmente com caridade. Não respeita porque não tem caridade. E também devemos olhar se a gente faz isso também. Porque já acontece muitas vezes a gente olhar para uma pessoa até na rua diferente, toda estilosa. Tem pessoas que gostam de ter aqueles estilos mais, né, diferentes. Você olha aquilo ali e acha que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo porque ela está vestida de uma forma diferente da sua, né? A gente tem muito esse olhar. Então, gente, eu falei um pouco demais, um assunto puxou o outro, mas pode falar. É isso mesmo, Gabi. Aí você vem falando e aí eu vou pensando em coisas, né? Eu moro em São Paulo e eu trabalho ali na divisa com a Paulista. E a Paulista é uma rua que aqui em São Paulo a gente se vê de tudo, né? Então, você está andando na rua é muito natural. Você vê pessoas com estilos mais exuberantes, você vê muitos casais homoafetivos, você vê de tudo.
E aí eu fiquei tentando me colocar no lugar dessas pessoas, sabe? Por que que ali na Paulista elas se concentram e elas se sentem livres de poder se expressar, ser quem são, sem vergonha, sabe? Você vê eles andando de mão dada, você vê de tudo, assim, pessoas com cabelo diferente, coisas que mais aqui, eu sou da Zona Leste de São Paulo, coisas que aqui no meu bairro, tudo, se a gente vê isso, a gente já pensa que é uma pessoa de má índole, que é uma pessoa que não você tira a dignidade da pessoa. Mas lá não, lá eles se sentem muito confortáveis em ser o que são. Eu de verdade acho que com o tempo o mundo vai ser assim. E eu espero realmente que o mundo seja assim. Porque deve ser muito difícil eu gostar de usar o meu cabelo roxo, sei lá, e não poder com medo do que as pessoas vão achar de mim, né? E eu ser julgada porque o meu cabelo é de uma outra cor, minha cor de pele é de uma outra cor, porque eu gosto eu me relaciono com pessoas do mesmo sexo que eu, ou enfim. Então a gente precisa ter respeito para com essas pessoas, sabe? Respeito sem olhar de julgamento. E eu, um ser humano muito imperfeito que sou, estava no metrô neste dia lá indo trabalhar e ficou uns caras dançando hip hop dentro do metrô e aí eles fazem um show lá e depois pedem um trocado e tal. E assim, os três caras incríveis, dançavam super bem e todo mundo aplaudiu e tudo. E aquele cara, ele, a primeira vez, a primeiro olhar, eu tô sendo bem sincera aqui com vocês, o primeiro olhar que eu tive para ele foi pensar assim, meu Deus, como que uma pessoa tatua a cara toda? Ele tinha a cara toda tatuada, né? Você achava que ele estava com uma máscara de tanta tatuagem que tinha realmente no rosto dele. E eu olhei para ele e falei, meu Deus do céu, como que alguém faz isso no rosto, né? Então eu não vou julgar. Eu julguei, né? Eu já olhei para essa pessoa julgando. E ele fez a apresentação, terminando a apresentação, ele falou uma coisa que mudou o meu dia e que me tocou profundamente. Ele falou assim, olha, eu queria passar uma mensagem para vocês que estão aqui neste vagão, para que vocês não se esquecessem de uma coisa, que vocês estão vivos. E aí ele falou, pessoal, preste atenção, você está vivo. Olha que coisa maravilhosa. Independente do que está acontecendo na sua vida, você está vivo. E aquilo me tocou profundamente. Eu falei, poxa vida, eu julguei uma pessoa porque tinha tatuagem no rosto, né? Tatuou sua cara. E a pessoa, dentro dela, tem ela é tão grandiosa por numa simples frase tocar o coração de quantas pessoas ali. Olha a grandiosidade daquele espírito, né? E eu, no meu olho, julguei a pessoa. Então, eu acho e é sempre assim, né, Babi? Quando a gente começa a estudar um tema, tudo que vem acontecendo no seu dia a dia vem para aquilo, né? E foi semana passada que me aconteceu isso, justamente quando eu falei aqui no começo, que estava estudando sobre uma live que eu ia fazer sobre este tema, né? As diferenças. E E é lembrei isso. também de uma situação que acontece com todo mundo. Você está na rua e passa uma pessoa, infelizmente, numa condição de rua, pedindo ajuda. E assim, na minha cabeça, eu estou aprendendo a sempre ajudar. Se aquela pessoa vai usar o dinheiro para outras coisas, aí é com a consciência dela, mas eu vou estar fazendo a minha parte, né? Eu vou estar fazendo o melhor que eu posso. Se eu puder dar comida, se eu puder dar um remédio, se eu puder dar um trocado, eu faço. Mas apareceu uma senhora numa parada de ônibus que eu estava, aí o rapaz apareceu, infelizmente eu não estava com, realmente, no momento eu não tinha como der, mas eu tinha ajudado outras pessoas, acho que num caminho, na volta. Mas essa senhora do lado, ela falou, eu não confio nesse... Realmente, infelizmente, existe a desconfiança, né, o julgamento, por conta da violência e tal, infelizmente hoje está assim. Mas a senhora me falou que eu não ajudo essa pessoa, eu não confio não é de confiança não ajudo ninguém não. Porque às vezes a gente faz, eles pegam esse dinheiro aí, faz tanta coisa ruim. Aí eu pensando assim, realmente a gente, né, ela ainda não entendeu que se preocupou muito com o que o outro ia fazer, né? Mas se ele fizer o dinheiro realmente, pegar o dinheiro, comprar uma comida para ele, tudo bem. Se ele pegar o dinheiro para, infelizmente, continuar com algum vício, alguma coisa,
aí, infelizmente, ele vai estar usando do livre-arbítrio dele, né? Ele vai ser responsável. Mas, assim, você vai fazer a sua parte. Né? Você olhar uma pessoa que está realmente precisando de alguma coisa, você não fazer nada e tendo condições, é bem pior. Mas você fazendo a sua parte, independentemente do que ele vai fazer com aquilo ali, eu acho que é mais importante. Né? Então, escutando isso, realmente ficou mais fixo na minha cabeça em que eu preciso continuar fazendo isso, continuar fazendo a minha parte. Né? Porque a gente sabe que cada um é responsável pelo que faz. E você faz o que você pode. Você não vai ultrapassar o seu limite, você também não vai dar coisas que você vai fazer falta para você, mas também você tem que fazer o necessário que você tiver ao seu alcance. Seja material, seja um abraço, seja uma palavra, qualquer coisa que faça com que o outro fique bem, não é? Então, escutando isso, me fez fixar mais na cabeça que eu preciso continuar fazendo a minha parte. Né? Infelizmente, as pessoas julgam ainda muito. É isso aí, Babi. Babi, deixa eu falar rapidinho aqui com o Ricardo. Ele colocou uma frase aqui que me chamou a atenção. Ele colocou assim, é o Ricardo Rudinick. É Acho isso. que é isso. Bom dia, eu vim com convulsão e miopia e continuo com medo disso. Aí a segunda é assim, aí medo da convulsão, miopia e da mediunidade, né? E aí o que a gente tem para falar sobre o medo? O medo, Ricardo, ele nos paralisa, né? Quando a gente tem medo de alguma coisa. Um exemplo muito chulo aqui para você. Eu morro de medo de barata. Tenho pavor de barata. E aí, se uma barata entrar perto de mim, eu paraliso. Eu subo em cima de uma cadeira, eu saio de perto de onde a barata está, porque eu tenho medo disso. E o medo, ele paralisa a gente. Então, se você tem medo da mediunidade, isso faz você paralisar. E o medo nada mais é do que conhecimento sobre a causa, né? Então, se você buscar conhecimento do que era uma convulsão, fazer o tratamento certinho, existem diversos medicamentos hoje para tratar convulsão. Tem pessoas que fazem o tratamento medicamentoso, depois de um tempo, de uns anos, a pessoa não tem mais relatos que teve episódios de convulsão, porque fez um tratamento, né? Existem médicos especializados nisso hoje. Miopia, a mesma coisa, né? Olha, também tem um grau. Meu marido, Carlos, tem 13 graus de miopia. Então, já existem tratamentos para isso. Então, a gente precisa buscar conhecimento, né? Hoje, com o Google, a gente consegue descobrir tudo. Porém, a gente não pode acreditar em tudo que está no Google. Né? A gente precisa buscar fontes fidedignas, né? Porque se a gente colocar agora convulsão no Google, vai aparecer tantas coisas que você acha que você vai estar no fim da vida, vai morrer, porque o Google, ele é assim. Você colocar miopia no Google, você acha que você vai precisar fazer um tratamento cirúrgico, porque não existe outro tratamento, né? E mediunidade é a mesma coisa. Se você colocar mediunidade lá, você vai ver histórias de mesas girantes, diálogo com outros espíritos, e aí isso vai te causar muito medo. E a gente precisa entender que a gente tem todo um amparo da espiritualidade, né? Então, é o meu caso, quando eu me descobri médium, quando a mediunidade foi começando a se desenvolver na minha vida, ela veio aos poucos, né? Então eu fui começando a aprender e aí aquilo foi se tornando natural para mim. Tem pessoas que não, no caso do meu esposo, quando ele se descobriu médium, ele realmente ficou muito doente, porque ele não entendia, não sabia o que era, só que ele precisava daquilo lá para que ele fosse buscar conhecimento, né, Babi? Então, eu acho que o conhecimento ele é libertador, Ricardo. Quando a gente procura saber o que é e se conhecer, a gente deixa de ter medo. E no lugar do medo, a gente passa a ter conhecimento de causa, né? Eu acho que é isso. Ah, ele colocou aqui, mas a Mupi, eles falaram que não tem mais o que fazer. Ricardo, cada um, deixa eu ver aqui, cada um precisa passar por alguma lição aqui, né? Eu também tenho, meu marido ele tem 13 graus, a minha cunhada tem um descolamento de retina, então ela quase não enxerga. Só que ela buscou dentro dela outros mecanismos, então assim, coisas que eu não enxergo, ela consegue enxergar muito bem, né?
porque ela, no seu autoconhecimento ali, começou a desenvolver dentro dela outros mecanismos de poder enxergar. Talvez não com os olhos físicos, né? Mas com olhos do coração, com alguma outra forma de enxergar. E a gente precisa também, eu acredito, Babi, da aceitação, né? A aceitação que as coisas são da forma como estão, né? E eu acho que quando eu fui estudar sobre o tema, foi o que mais me chamou a atenção, porque ele fala no tema sobre conviver, né? Como que eu convivo com pessoas que pensam diferente de mim. Tem situações, eu não sei se você concorda comigo, então, o meu jeito de pensar, né? O que eu consegui de reflexão com o tema. Tem coisas que a gente não consegue mudar. Eu não consigo mudar o pensamento da outra pessoa e eu preciso aceitar que as coisas vão ser assim, né? Eu preciso ter essa aceitação. Eu acho que a aceitação também nos traz muita paz, né, Babi? Acho que é isso. Aceitar o tempo do outro mudar é muito difícil. Principalmente quem é mãe, eu não sei esse sentimento, mas, por exemplo, você é casado com um homem ou uma mulher, seja quem for, e você quer que o outro mude, mas você não vai conseguir mudar ninguém. E você tem que ter a paciência de o outro ter essa mudança no tempo dele. Então, esse processo, para a gente, é muito difícil, porque a gente quer tudo na hora. Ah, eu quero que o fulano seja assim. Ah, eu não queria que o fulano fizesse isso, mas ele fez porque ele ainda não entendeu o valor do respeito, o valor da autoestima, o valor de alguma coisa que ele não aprendeu. Então, ele vai agir, ele vai errar. Tanto quanto a gente vai errar em muita coisa. Às vezes, eu aprendi muitas lições essa semana em relação a você aprender a dividir tarefas, aprender a dividir, né, algo que eu não conseguia, não estou aprendendo ainda. Mas é algo que eu vim já da infância ou de outra existência, não sei o que foi, mas eu não aprendia, eu não conseguia dividir nada em relação a tarefas, em relação aos afazeres, essas coisas. Você carregar tudo no seu ombro, né? Você carregar tudo, não tem como carregar tudo. A gente tem que aprender a não é você dar a sua você se desvincular da sua responsabilidade, mas você ter a humildade de pedir ajuda, você se abrir para outras pessoas para elas lhe ajudarem. Eu acho que esse é o ponto. Eu estou aprendendo a fazer isso. Então, tem lições que a gente tem que aprender. Você vai passando pelas situações e realmente eu vi que eu precisava aprender a fazer isso. Isso foi pela dor, né? Tem coisas que a gente aprende pelo amor, mas tem situações em que a gente tem que aceitar que é e fazer. Porque a gente não é super-herói, a gente tem que se responsabilizar pelo que a gente está sentindo, quem está fazendo, né? Mas temos que aprender a receber ajuda também, né? Temos que aprender a receber a ajuda da espiritualidade, principalmente, das pessoas ao nosso redor, de ouvir as pessoas e filtrar o que é bom e o que não é, porque nem tudo que as pessoas falam é verdade. Às vezes a pessoa fala aquilo ali para ali diminuir e você aceitar aquilo, acreditar, realmente eu sou, eu não vou mudar, eu vou ficar do jeito que estou e não vou melhorar. Não, você tem que filtrar. Se aquela pessoa está ali falando algo, Bárbara, você tem que melhorar nisso, você está aprendendo muita coisa, mas você precisa ainda melhorar. Então, esse é um tipo de crítica, um tipo de comentário que você tem que absorver. Então, a gente tem que aprender a diferenciar, tem que aprender a ter essa vontade. Inclusive, é a continuação do texto aqui, né? As etapas de desejo do crescimento moral e espiritual é desejo de melhora, interiorização e transformação. Então, o desejo, a vontade, né, tem que ter. Inicialmente, você já está dando um passo, já é um passo. Você querer mudar, realmente, eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver muito preocupada, eu não quero mais viver com sobrecarga, além do limite, além do que eu posso carregar, eu não quero mais viver assim. Então, eu tenho que procurar me conhecer. Quais são as situações em que eu ajo dessa forma, em que eu ajo com egoísmo, com orgulho. Então, eu presto atenção, realmente é aqui que eu ajo assim. Então, eu procuro, de alguma forma, interiorizar aquilo ali para aprender, né? Eu realmente preciso entender que eu preciso dividir as tarefas, preciso dividir as dores, preciso conversar mais, preciso externar mais de meus sentimentos. Então, de que forma eu posso fazer isso? Aí, depois de um tempo, esse processo vai ter um momento que vai ter a transformação. Mas isso não quer dizer que você vai passar por isso, não vai deixar de passar.
você vai passar de novo, mas vai passar mais forte. Deus sabe que quando você está mais forte, vão vir mais problemas, vão vir mais dores, mas você já vai saber como agir. Você não vai ter aquele peso que você sente, aquela dor que a gente sente. A gente não vai colocar uma sobrecarga. A gente vai sentir a dor, mas vai passar por ela, né? O fardo leve, né? Jesus fala. A gente vai passar por ela com mais leveza. A gente vai sentir muito, realmente. Eu estou ainda passando por isso, mas eu já sei como é que eu vou fazer. Eu já tenho as ferramentas. Eu já entendi como é que faz. Então eu faço. E a partir daí é o autoconhecimento. Você começa a se respeitar, a se amar. Não é? Vai ter um momento em que você vai ver mais tranquilo. Você vai entender que precisa ser humilde, precisa respeitar as pessoas, precisa se respeitar. Respeitar o seu tempo também. Não é? Pessoas às vezes ficam ao seu redor cobrando muita coisa, falando que tem que fazer isso e aquilo, mas o que você realmente quer? Qual é o seu tempo? Qual é o seu limite? Não é? E a gente tem que enxergar isso. Se fulano, por que tu não mudou ainda? Por que tu continua fazendo isso? Não, pô, realmente, por que eu tô fazendo isso ainda? Porque eu não estou conseguindo ainda, então a gente tem que aguardar o nosso tempo. Se esforçar para mudar, para melhorar. Mas se você continua errando, não se martirize, né? Se perdoe e tente de novo. Né? Tem aquela passagem que Jesus fala: levanta, vai, anda e não peques mais. Né? Vai e não peques mais. Então, é essa constância que Jesus pede para a gente ter. Tem até uma música de Mariana Nolasco, não sei se alguém conhece. Eu acho que o nome da música é uma estrela, mais uma estrela. Escutem essa música, que ela fala que é de novo e de novo. Tem uma partezinha nessa música, ela fala de novo e de novo. Quer dizer que você tá todos os dias tem que tentar de novo. Tem que continuar fazendo o que você estava fazendo no outro dia, ser melhor, não é? Você às vezes passa o dia inteiro errando. Aí você vai dormir. Para que eu vou rezar? Para que eu vou agradecer se eu errei o dia inteiro? Então eu não mereço. Não, você tem que realmente, eu errei e eu preciso melhorar. E no outro dia tenta de novo, né? E no outro dia possa ser que realmente você consiga e vai conseguir ficar em silêncio, ficar calado na hora que você quer xingar alguém, que você quer criticar alguém. Então é sempre constância, né? A gente tem que sempre estar tentando de novo, nunca desistir. É melhor a gente dar um passo e errar e aprender do que ficar parado, do que você ficar estagnado. Assim, hoje eu penso dessa forma, estou aprendendo todos os dias, todos nós, né? Então, acho que esse é o ponto aqui da lição, a gente sempre andar, né? Sempre dar um passo, mesmo que seja pequenininho, mas sempre continuar andando. Porque é melhor andar e você cometer um erro sem querer errar, né? Um erro porque a gente erra, porque a gente não tem conhecimento daquilo, do que ficar parado, do que ficar estagnado, deixar o medo nos paralisar, deixar esses sentimentos nos paralisarem, né? A gente sentir um medo ali e não conseguir respirar e pedir ajuda e ficar ali parado. É melhor você, a gente só cria coragem com o medo, gente. A gente não vai criar coragem você estando bem, não. Você estando com medo é que você vai aprender a ter coragem. Não é? Infelizmente, é a realidade e a gente tem que aprender a aceitar. É verdade, Babi. É E aí eu fiquei pensando, né? Assim, como que eu pratico a autoridade no meu dia a dia, né? Então, ok. Então, a gente aprendeu hoje aqui nessa manhã o que era autoridade, o que é esse conceito ético, né, da alteridade. E como que eu pratico isso no meu dia a dia? E aí a gente, estudando aqui, a gente pensou assim, que existe uma lei universal, né, do cristianismo, né? Então, quem segue Jesus, quem crê, né, em Deus, em Jesus, segue o cristianismo e existe uma lei universal, que é a primeira lei que rege todas as coisas, né? Então, ame seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, cada um tem um entendimento do que é Deus, né? Então, para nós espíritas, é a causa, né? Causa suprema, lei de todas as coisas. E aí é isso. Então, Jesus já deixou esse pensamento para a gente, né? Amar Deus sobre todas as coisas. O segundo, não mais importante do que esse, ele colocou lá. Ame seu próximo assim como a ti mesmo, né? Isso está em Mateus, versículo 22.
Então, Jesus, ele deixa esse pensamento pra gente. Então, eu preciso amar Deus sobre todas as coisas. E 2, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, quando a gente coloca amor nas nossas ações, nas nossas atitudes e nossos relacionamentos, a gente pratica a alteridade. Porque amor nada mais é do que respeito. Então, se eu amo, eu não consigo tratar a pessoa sem respeito, né? E a gente precisa praticar, ao meu ver, o amor, né? O amor sobre as pessoas. E aí tem uma parte do texto que fala bastante sobre convivência. Porque é muito bonito eu vir aqui, eu falar sobre autoridade com essas pessoas que nem eu falei para você ali na Paulista, pessoas que eu não conheço, pessoas que não interferem nada na minha vida. Mas é muito difícil eu praticar a autoridade com pessoas que convivem comigo. Então, pessoas que estão dentro da minha casa, pessoas que estão no meu contexto familiar, ou alguma pessoa que convive comigo no trabalho, um chefe que pensa de uma forma diferente da sua, né? Então, eu preciso me reformular intimamente com estas pessoas que pensam diferentes de mim aqui perto. E aí fica mais fácil eu praticar amor com essas pessoas, né? Porque é mais fácil a gente amar quem está próximo da gente. E eu acho que é isso. Se você amar o próximo como a si mesmo, ou tentar fazer isso, a gente já está no caminho, Davi. Ótimo, já resumiu a live toda em um comentário. E para terminar aqui, né, num trechinho bem interessante aqui. Não esqueçamos em nosso favor que em qualquer tempo e lugar, diferenças não são defeitos. Os diferentes necessariamente não são oponentes, e a indiferença é o recolhimento egoísta do afeto na escura masmorra do desamor. Nossa harmonia é construída no cultivo das virtudes da indulgência, da fraternidade e do acolhimento. Ação, reação, transformação, caminhos da alteridade. Morte da indiferença, autoconhecimento, amor, caminhos da felicidade. Em quaisquer etapas, sempre alteridade na erradicação do personalismo. Hosanas às diferenças e aos diferentes. Ela até usou um termo aqui, hosanas, né, que é usado muito no catolicismo, hosanas nas alturas. Eu lembro porque eu assisti a missa católica, eu já estudei uma escola católica já, e eu ia, porque às vezes eu precisava escutar alguma coisa, né, eu ia. Então eu me lembrei, eu me recordei aqui da infância. Mas é isso, ela resumiu o texto todo, a mensagem toda nesse trechinho final. É você realmente se conhecer, né? Falar ação, reação, transformação. Caminhos da alteridade. Então você precisa ter a atitude primeiro de se conhecer, se autoconhecer, não é? Para você realmente enxergar como é que você pode ser grato, como é que você pode ser mais feliz. Isso não quer dizer que você vai ter ausência de problemas, de dores, de testes, né, diários, que a gente sempre tem, como você falou, vários exemplos aí, no dia a dia, na convivência, na rua, na família, não é? Ser feliz é você, independentemente da situação, como você falou ali, naquele rapaz lá do metrô, né? Você está vivo, né? Você está passando aqui por uma etapa aqui transitória, mas você tem que fazer o melhor que você puder. Você tem que viver o melhor que você puder. A gente muitas vezes pensa muito de como a gente vai desencarnar, mas a gente não pensa muito também como a gente está vivendo, porque depende muito de como a gente faz as coisas aqui, o que a gente fala, como a gente vive, que vai determinar onde a gente vai estar no outro lado, a sintonia, né? Então a gente não pensa muito nisso. Então é isso, gente. Finalizar aqui. Pode dar suas considerações finais, o que você quiser falar, fica à vontade. Babi, é isso. Aí no finalzinho também ela fala sobre a parábola do semeador, né? Eu ia falar isso aí, mas eu acho que você ia falar. Eu ia falar, ia falar antes, enfim, mas falo agora. Então, no finalzinho, assim, acho que o penúltimo parágrafo, ela fala sobre a parábola do semeador. Então, estamos aqui, nós todos reunidos hoje, falando sobre alteridade. Então, eu e a Babi, quem ficou aqui, né, do início ao começo, do início até o finalzinho agora,
entender o que é. Então, é um conceito ético que nós precisamos estabelecer em nossa vida, de enxergar o outro igualmente, né? E sem distinção de diferenças. Então, a diferença do outro não me precisa causar impacto na minha vida, né? Então, o outro pensar diferente, eu não preciso ficar chateado com isso. Precisamos respeitar as diferenças. E aí a gente colocou, como que eu pratico isso no meu dia a dia? Na lei universal, né? Amando a Deus e amando o meu próximo como a mim. E aí, muito bacana, porque no final ela falou sobre a parábola do semeador. Então, a gente precisa saber sair da live, né? Principalmente eu e a Gabi, e as pessoas que estão escutando, que tocou o coração em alguma palavra do que a gente falou aqui, a gente precisa saber o que a gente vai fazer com essa semente, a semente da alteridade. Então, qual terreno na minha vida eu vou plantar essa semente? Eu espero que tenhamos a inteligência de plantar a semente da autoridade em algum terreno fértil, para que essa semente cresça, germine e dê fruto, para que a gente consiga praticar isso. Porque de nada vale eu decorar o evangelho, né? Que nem muitos espíritas decoram tudo, que não praticam nada do que se lê. Então a gente precisa praticar mais. Eu acredito que as coisas mais básicas que o Espiritismo nos pede, né? Que é o amor ao próximo. E nessa encarnação, eu, Natália, eu falo por mim, consegui praticar isso, eu acredito que eu já ganhei minha encarnação, Gabi. É uma pequena vitória, a gente tem que aprender a comemorar, né? Agradecer que conseguiu. Eu estou aprendendo a fazer isso, porque às vezes a gente é tão pequenininho na visão da gente, né? Tão pequenininho, jamais eu consegui fazer. É uma coisa pequenininha, mas é um passo, né? Sim. Você ficar em silêncio ali no meio do caos, todo mundo gritando, criticando fulano, cicrano e você ali. Você pode muito bem ir na onda da fofoca, ir na onda, mas ou você pode ficar ali, pensar em Jesus, pensar na paisagem bonita e mudar a vibração, porque se você estiver nessa sintonia, nada vai lhe atingir. Você não vai absorver nada. Então você pode ou ir na onda da fofoca, ou ir no jardim florido. Você imagina um jardim, pensa em Jesus e tá tudo certo. Sim, isso mesmo. E com os nossos exemplos, Babi, se a gente começa a fazer isso, as outras pessoas que convivem conosco vai começar a se sentir envergonhado de fazer fofoca na nossa frente. Porque já vai entender, com a Natália, com a Babi não dá. Entende? Só que se a gente entrar na onda, a gente só vai ser mais um em meio a tanto. Então, quando a gente fecha a boca, não dá opinião nem nada, ele já vai entender, ó, ali não vai adiantar fazer, porque essa semente ali não vai germinar. E silenciar aqui também, tá? A mente. A mente também. E a boca. Que às vezes a gente tá ali, caladinho, mas a gente sabe o que tá passando pela cabeça dessa menina aí, tá tanto xingamento, Sim. né? Os pensamentos tudo ali. A espiritualidade tá ali vendo, tudo escuro na sua cabeça, mas sua boca tá calada. Mas já é um avanço, né? Já, a gente tem que já chegar num estágio em que a gente realmente não seja atingido, não se permita se atingir e não pensar maldade, não pensar nada contra o outro. Aí já é um passo bem grande, né? Verdade. Então, gente, obrigado pela companhia de vocês. Os guerreiros que ficaram até o final aqui. Deixa eu ver. Linda Mi, Meire, Ana, Ricardo e Simone. Obrigado pela companhia. A nossa querida convidada aí que trouxe tantos ensinamentos. E ela não estudou, gente. Ela não estudou, mas vai estudar. Ia ser 2 horas de live aqui. Verdade, Fabi. A gente fala muito. Hoje eu não me imaginava, né, falar tanto, né? Mas acabou não saindo necessário. A espiritualidade vai mandando esses recadinhos. Que o Bem-vinda já está terminando. E eu acho que Vitor de Paula estava por aqui, mas eu acho que ele saiu, não está mais aqui. Eu vou fazer a prece final, tá? Pode fazer suas considerações finais, minha querida, divulgar aí suas lives, para a gente fazer a prece final. Babi, quem puder seguir lá o canal, Somos E Espíritas. sigam, gente. Um canal familiar, a gente faz com o intuito mesmo da propagação do espiritismo, nenhum intuito é de conseguir seguidores, como a gente vê tantos
canais por aí, né, querendo números de seguidores. Não, a gente faz para propagação do espiritismo e porque faz um bem danado, assim, para mim e para o Carlos, que é meu marido. Então, é um canal meu e dele. Sexta-feira a gente vai fazer nossa última live, que é do livro Respostas da Vida. Então, vai ser uma live especial, a gente vai fazer juntos. Eu espero que as crianças não atrapalhem, mas a gente vai tentar fazer Vai juntos. não. É isso aí. Vai não, porque eles vão receber um passe na hora, né? E vai tudo ficar calminho. Isso. Tá, vou fazer a prece para gente terminar aqui estudo. Vamos. Já é 10h12 já, a gente falou um pouquinho demais, mas vamos embora. Vamos agradecer esse momento, essa manhã de domingo, e agradecer a presença da espiritualidade de Jesus e nossos guias espirituais por nos fazerem ser intuídas aqui e mandar a mensagem necessária para o nosso aprendizado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, em cada lar aqui presente, e em nossos lares, nossos corações e em nossas mentes. Que o dia de hoje seja tranquilo, serenidade, sabedoria, e que procuremos realmente praticar o que está no Evangelho. Se esforçar cada dia mais, não desistir. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Que assim seja. Obrigado, gente. Buenos dias para vocês. Obrigado. Obrigado, mamãe, aí estar presente na live, sempre aí, né, assistindo. Então, bom domingo para vocês. Descansem, quem for descansar. Quem for fazer faxina, vão fazer faxina, vão trabalhar também. Então, aproveitem aí e descansem. Beijo no coração, querida. Bom dia para vocês. Obrigada, Babi. Tchau.